Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Aqui é o professor Jorge trazendo algumas sugestões que você pode trabalhar nesse início de ano letivo com seus alunos. Esse vídeo é específico do oitavo ano, tá bom? Em todos os vídeos que eu estou fazendo baseado nessa primeira unidade, chamada Getting Started, são unidades que antecedem o capítulo 1, mas elas têm abordagens bem interessantes para preparar o aluno para o uso do livro propriamente dito, tá bom? Então, aqui, por exemplo, o primeiro aspecto gramatical que nós vemos é o simple past, né? A primeira questão: ask your classmate what activities he or she did during the vacation. You can add more activities. E a pergunta começa: Did you read books on your vacation? Did you travel to visit your family? Did you play video games? E assim por diante. Então, assim, você pode adaptar, né, para perguntas mais pertinentes ao universo deles, tá bom? Se bem que as perguntas aqui são todas, né, bem contextualizadas, tá? Eu trouxe aqui outras atividades que eu vou mostrar para vocês que podem reforçar essa compreensão aqui ou podem surgir como uma variedade, né? Você pode variar a abordagem usando o livro ou as atividades que eu estou sugerindo. Na segunda questão, ele traz um clássico, né? Alice, no País das Maravilhas, e toda uma abordagem sobre a imagem, sobre o pequeno texto, né, que retirado, enfim. Eu também trouxe uma atividade que você pode ou iniciar com a minha atividade ou ir direto para o livro, depende da capacidade da sua turma. Cada professor conhece a sua turma melhor, né? Aqui ele vai trazer uma diferenciação, né, uma abordagem estrutural sobre a modificação nos verbos, né? Existe a questão dos verbos regulares e irregulares, enfim, tem vários verbos aqui, ainda trabalhando o simple past. Nessa questão nova, achei bem interessante, ele traz sinônimos, ok? Eu também trouxe uma atividade sobre sinônimos para vocês, tá bom? Na verdade, são descrições, né? Não é essa dos sinônimos, não, se não me engano. É sim. A synonym for bored, tired, a word for ready or inclined to sleep, sleepy, e assim por diante, né? E aí, eu também trouxe um que pode reforçar essa compreensão. Na questão 11, por exemplo, são os conectores, né, as conjunções, tá bom? Eu também trouxe uma atividade que pode reforçar um entendimento melhor do uso das conjunções, é sempre importante isso. Na questão 13, são descrições de viagens, de lugares. O livro sempre traz lugares assim bem distantes, né? Eu não estou dizendo que o aluno tem que ficar unicamente circunscrito ao seu contexto, né? Ele tem que conhecer outros lugares, mas se você partir de lugares mais reconhecidos pelo aluno para trabalhar, por exemplo, as directions, prepositions of place, entendeu? Você pode trabalhar a partir de um lugar que ele já conhece. Uma vez eu trabalhei com os alunos na escola, eu pedi para que eles tirassem fotos e trouxessem, nós trabalhamos preposições, nomes de lugares. Então foi bem interessante. Você pode fazer essa abordagem com a atividade que eu trouxe e aí partir para uma atividade mais complexa, como essa do livro, tá bom? Eu estou sempre falando sobre isso porque eu sempre trabalhei do simples para o complexo. Eu acho que é uma excelente estratégia, não é difícil. Pegar uma ideia do livro, vou contextualizar isso melhor, vou trazer uma atividade mais simples, e aí vou ver como é que eles se saem nela para depois partir para o livro. Isso pode ser feito, mas é apenas uma sugestão, tá bom? Indo para frente, nós temos aqui os mapas, né? Look at the school map and make predictions about what information this map includes. Consider words you already know and cognates. Então, aqui o próprio livro estimula o uso dos cognatos, né, as palavras que a pessoa já conhece, né, as inferências que o aluno deve usar. Eu nunca trabalhei com dicionário, eu não gosto de trabalhar com dicionário, estou falando como professor, sempre trabalhei construindo com o aluno a compreensão do texto, da palavra, da frase propriamente dita, né, e evitava. Quando eu tinha que trabalhar com dicionário, eu sempre fazia jogos na lousa, eu botava as traduções, né, e as palavras em inglês, e eles iam por acerto e erro, por inferência, por comparação com a nossa língua. Isso é uma estratégia que pode ser usada, né, deve ser usada, inclusive, o embasamento teórico do livro fala sobre isso, ok?
E aí você pode trabalhar, por exemplo, essa correspondência e depois fazer alguns jogos. Olha, eu digo a palavra em inglês, você me diz em português. Eu digo a palavra em português, você me diz em inglês. Isso é muito interessante, torna a aula mais atrativa e dinâmica, né? Também trouxe atividades sobre mapas, vou mostrar para vocês, tá bom? E, e aí ele chega na unidade um. Aqui eu já parei, eu vou deixar para trazer depois. A unidade um é Promoting Sustainable Food, né? Comida sustentável, enfim. Vamos lá para o blog para ver as atividades que eu consegui separar para vocês. A primeira delas é sobre Alice, né? Gente, toda a história de Alice está resumida em frases nessa atividade aqui, gente, ó. Essas duas folhas, ó. Alice is near a river with her sister. Alice follows the white rabbit. Alice falls inside the white rabbit's hole. Então, toda a história está aqui devidamente resumida com frases e o aluno vai apenas fazer a relação. Como você vai trabalhar isso? Poxa, esse aqui dá uma aula bem interessante. Você pode trabalhar com cards na lousa para que os alunos vão fazendo a correspondência, colocando em cada lugar os cards, né? Você pode projetar as imagens e os cards em papel móveis, né? As frases móveis para que eles vão colocando, ou seja, não é uma atividade para uma aula só, mas é uma atividade muito enriquecedora que você pode, a partir dela, tentar fazer uma variação bem interessante para o aluno. Toda a história está aqui até o fim, né, bem resumida. Isso aqui você pode trabalhar antes de trabalhar aquele texto, por exemplo, ou depois, aí fica com você, tá bom? Tem outra aqui, ó, essa aqui é até anterior a essa primeira, porque são os nomes dos personagens, ó. Mad Hatter, Alice, Queen of Hearts. Então, todos os personagens estão aqui, o aluno terá que fazer a relação dos nomes com as figuras, tá bom? Aqui eu trouxe uma atividade sobre past simple, você tem aqui os verbos, né, regulares e irregulares, e aí o aluno vai fazer primeiro a divisão entre verbos regulares e irregulares, ok? E depois ele vai completar essas frases usando os verbos corretamente. Eu achei essa atividade bem simples, né? E que pode ser feita na sala de aula com a sua ajuda, enfim. Aqui é uma atividade de sinônimos, tá bom? Small, little, né? Fast, quick, por exemplo. Beautiful, pretty e assim por diante, ok? Você pode variar, você pode, a partir dessa atividade, criar outras. Isso enriquece muito o vocabulário do aluno, certo? Atividade sobre conectores, né? As conjunções. Choose the correct connector in the box for each sentence given. Você tem 4 conectores: but, because, so, and. Elizabeth went to the dentist because her tooth was aching. E assim por diante. Ok? Aqui você tem uma atividade sobre pronome sujeito e pronome objeto. Ok? O funcionamento é o mesmo da língua portuguesa, então não tem muita dificuldade, né? O aluno rapidinho pega isso aqui. Do you know that man? Do you know him? My friend and I have money. We can go shopping. E assim por diante. Tá bom? Aqui uma atividade de asking asking for and giving directions. Então você tem um mapa, né? E as perguntas aqui, por exemplo, você tem na primeira questão T or F. Então na primeira, the garage is opposite the bakery. Cadê a garage? Daqui é garage. Is opposite the bakery? No. Opposite the bakery is the shopping mall. The garage is near to bakery, not opposite, ok? Então, atividade interessante, você tem 10 afirmativas aqui, você vai julgar se são verdadeiras ou falsas, e ele continua fazendo a exploração das conjunções, né? É muito interessante, é uma atividade fácil, tem uma muito parecida lá, conjunções não, perdão, das preposições, tem uma atividade muito, muito parecida lá no livro, né? Você pode começar por lá ou por aqui, tanto faz. A atividade continua, certo? E aqui eu termino com essas atividades, a gente passa a dar uma olhadinha bem rapidinho nos textos, gente. Ó. Nos textos não, nos vídeos que eu trouxe. Ó. Aqui você não vai ouvir os áudios. Essa aqui é bem interessante, ela começa com uma pergunta, é um vídeo tão simples, acho que é até caseiro. Ó. Ela pergunta, ó,
What is this? It's Moscow. Né? E aí ele vai mostrando as cidades. É um vídeo curto, ela mostra a localização. Where is Moscow? Né? It's in Russia. Ok? Continuando para frente, para a gente encerrar o vídeo. Deixa eu ver aqui. Olha só, isso aqui também é interessante. Ó. What is this place? Né? Places around town. Ou seja, lugares na cidade. Né? Então ele começa com um lugar e vai abrindo. Ó. It's the supermarket. Ok? Você pode colocar. Como é que você pode trabalhar essa atividade? Você pode colocar as palavras na lousa. E aí você pode dizer: olha, pode dividir entre equipes. E à medida que ele vai abrindo a imagem, ganha a equipe que disser. Só que a equipe só ganha se disser em inglês. Gente, isso é um barato. Os alunos adoram isso aqui. Né? E você. Qualquer escola que tiver ou lousa digital ou TV, dá para trabalhar isso aí, viu? Deixa eu ver o segundo lugar. Ó, number two. Ele vai abrindo, ó, devagarzinho. Ó. Que lugar é esse? It's the bakery. I think it's bakery. Bakery, né? Então, é uma atividade bem interessante, os alunos gostam. Aqui é uma atividade de directions, ok? Bem interessante, ó. Ele te dá um tempo, ele dá um tempo para o aluno decorar, ó. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó, na primeira. Só um minuto. Tem 5 segundos para memorizar. Né? Hospital, school, library and bank. E aí o aluno está aqui. Ó. Quando ele termina, ele fecha. O aluno tem que memorizar. Ó, ele vai fechar. Ó. Where is the school? Ele vai dar 3 opções. Ó. O aluno está aqui. Ó. Go straight and turn right. It's on your left. Go straight and turn left. It's on your left. Go straight and turn right. It's on your right. Ok? Tem 3 opções. Você pode fazer isso aqui, gente, com competição entre equipes. É muito interessante, os alunos adoram. Eu espero ter ajudado, ok? Se você tiver alguma dúvida, fala comigo lá pelo grupo, tá bom? Que a gente vai se ajudando. Muito obrigado e tenha um excelente bimestre. Valeu, pessoal.